Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Evangelho segundo o Espiritismo, falaremos na manhã de hoje de um tema que está contido no capítulo 24 do Evangelho, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mas precisamente os itens 8 a 10, que tem como título Não vades ter com os gentios, ou Não procureis os gentios. Toda vez que a gente fala de algum fato do cotidiano de Jesus, alguma passagem em que ele esteve envolvido, nós temos um primeiro desafio, que é contextualizar esse fato. Falar das questões históricas, das questões culturais, para que consigamos compreender exatamente o que estava se passando. Por que ele falou o que falou, por que as pessoas reagem de determinada forma. Mas temos um segundo desafio que necessita deste primeiro, necessita que entendamos o que ele falou, por que ele falou, mas o segundo desafio é ainda maior, que é saber o que fazer com essa mensagem nos dias de hoje. Como o ensinamento de Jesus me impacta, o que ele deve me ensinar e pautar o meu dia a dia. Isso porque temos a noção exata hoje de que todo o Evangelho do Cristo, ele não se resumia àquele povo que conviveu com ele durante poucos anos. Jesus, que de acordo com a doutrina espírita, é o espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta e que nos serve, portanto, de guia para seguirmos e de modelo para imitarmos, Jesus sabia, na sua capacidade de antever alguns acontecimentos, que a sua mensagem seria transmitida a todos os povos. E por isso, tudo que ele falava no cotidiano, alguma coisinha que ele falava para um discípulo, para um apóstolo, para uma multidão maior ou menor, ele sabia que essa mensagem chegaria até nós e chegará ainda às gerações posteriores. Então nós não devemos nos limitar a olhar um trecho do Evangelho e falar, não, isso aqui era para o povo daquela época. Isso aqui não tem nada a ver para a gente. Todo o Evangelho tem repercussões para a nossa vida. E esse trecho, que é um trecho aparentemente simples, uma instrução simples de Jesus, que aliás é difícil de entender, nós já vamos ver por quê, ela se reflete nos nossos dias hoje, principalmente a nós espíritas, ou simpatizantes da doutrina espírita, que ao tomarmos contato com o espiritismo, somos tomados de uma empolgação e uma vontade de transmitir essa doutrina a tantas pessoas que encontramos e que muitas vezes nos equivocamos na forma de o fazer. Essa instrução dada por Jesus aos seus apóstolos há 2000 anos se amolda, se encaixa exatamente no nosso dia a dia, hoje. Então, para entender essa passagem, nós vamos ler ali o trecho, está em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 6, disse que Jesus enviou estes 12, seus apóstolos, e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, para começar, para entender essa mensagem, nós temos que saber de quem que ele está falando, com quem ele está falando. Ele primeiro fala que os apóstolos não deveriam se preocupar naquele momento com os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os povos politeístas da época. Os povos que tinham vários ídolos, vários deuses, que não tinham a crença no Deus único como o povo judeu, o povo hebreu. Então, esses povos, que eram até muito mais numerosos, um povo muito, nações maiores do que a do povo hebreu, eles tinham esses costumes milenares de adorar vários ídolos, vários deuses. Então, naquele momento, aparentemente, eles ainda não estavam preparados para receber a mensagem do Cristo. Ao contrário
do povo judeu, da casa de Israel. Por quê? Porque estes sim, descendentes de Abraão, de Moisés, estes, além da crença num Deus único, eles tinham uma expectativa. Eles esperavam um Messias. Porque desde há muito tempo, os profetas do povo hebreu traziam a notícia de que estava por vir o Filho de Deus, o Messias, aquele que restabeleceria e que guiaria o povo de Israel a um bom caminho. Então, era diferente para os apóstolos falar com aqueles que esperavam e acreditavam na vinda de um Messias, do que falar com aqueles que não estavam nem aí, como a gente diz hoje, nem aí para paçoca, né? Não estavam nem querendo saber de Messias, de Deus único, de novos valores. E aí ele coloca, inclusive, os samaritanos na jogada, que é interessante, porque os samaritanos eram um povo mal visto pelo povo de Israel. Porque eles eram mais ortodoxos, embora descendentes do mesmo povo, por assim dizer, eles tinham costumes diferentes, eles não acreditavam nas profecias, eles eram mais apegados aos livros de Moisés mesmo. Então eles também não tinham essa expectativa, né, de um Messias. Mas é curioso, porque em vários momentos do Evangelho, Jesus utiliza o samaritano como um bom exemplo. O exemplo do bom samaritano. Tem um exemplo onde ele cura 12 leprosos, se não me engano, ou 10 leprosos, não me lembro. E só um volta para agradecer, que é um samaritano. Tem um episódio onde uma samaritana oferece água a Jesus. Enfim, tem vários pontos do Evangelho onde o samaritano demonstra um bom coração, mas não é disso que está se falando aqui. E isso é importante, porque a gente não pode entender que naquele momento o povo judeu, o povo hebreu, era visto por Jesus como um povo melhor do que os outros. Não é isso. Porque aí Jesus estaria sendo preconceituoso ou bairrista. Levem as mensagens só o nosso povo e deixem os outros sem essa bênção. E não é isso. Ele está falando daqueles que estão mais preparados. Porque senão a gente não vai entender essas outras passagens. Veja, a gente tem que fazer uma análise do Evangelho de Jesus sistemática, a gente tem que olhar os outros ensinamentos. Em outro ensinamento, que inclusive está abordado nesse mesmo capítulo do Evangelho, ele diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Aqui ele está dizendo que a mensagem dele deve chegar a todos. Outro ponto do Evangelho: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está falando, vocês são guardiões de um conhecimento que vai mudar o mundo. Vocês não podem esconder isso. E aí, um dos principais pontos que está lá no Evangelho de Marcos, e que baseia nossa abordagem, e disse-lhes então: ide por todo o mundo, não por toda Israel, e pregai o Evangelho a toda criatura, e não só ao povo hebreu. E aí a gente ficou numa sinuca de bico agora. Como é que é isso? Ao menos 3 passagens, Jesus fala: vão, divulguem o meu Evangelho, né, levem essa luz ao mundo todo, a todos os povos. Mas no outro, ele diz lá: vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel, não se preocupeis com gentios, não se preocupeis com samaritanos, vão ao nosso povo. Tem uma palavrinha, digamos aí, que muda tudo nesse ponto, que é o ide antes das ovelhas da casa de Israel. Ou seja, vocês irão pregar também aos gentios, vocês irão também levar essa mensagem aos samaritanos, mas antes vão àqueles que estão preparados. Por quê? Porque ali eles poderiam colher maiores resultados. Existia um povo que estava sendo preparado durante milênios para receber essa mensagem. Só que é curioso que é aquela... Não sei se vocês já viram no Facebook ou em algum outro lugar, aquela história de expectativa versus realidade, né?
Aquilo que a gente espera que seja alguma coisa e como ela verdadeiramente é. E aqui tem um conflito muito grande entre expectativa do povo judeu e realidade. Porque o povo judeu, quando a gente olha a história, a gente vê que é um povo que foi dominado por vários povos durante muito tempo. Então o que eles esperavam de Messias? Um guerreiro, um rei, que libertaria o povo judeu de toda aquela opressão e que aí eles sim seriam o povo dominante, não mais Roma, não mais os babilônios, os assírios, aqueles que dominaram eles por muito tempo. E aí quem que nasce? Um filho de um carpinteiro, numa manjedoura, simples, que quando confrontado ele disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A minha parte é a espiritual. Ele não veio mexer nesse contexto do povo de Israel. Ele veio trazendo uma mensagem atemporal, uma mensagem para todos os povos em todos os tempos. E aí o povo judeu, principalmente aquele que tinha essa expectativa, não o aceita. O final, que não é o final, nós sabemos, mas o final daquele trecho a gente conhece bem. O que o seu próprio povo fez com ele. Justamente porque não aceitava que esse Messias, que eles estavam esperando há tanto tempo, fosse alguém que não iria libertar-lhes. E isso ficou claro quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. E os judeus queriam um reino neste mundo, como muitas vezes nós queremos. Nós também não queremos que o nosso país seja o centro do universo, o centro das decisões, que nós sejamos importantes. Os judeus também queriam isso. E viram que com Jesus eles não teriam isso. Porque Jesus tinha uma mensagem espiritual, espiritualizada. Mas então nós vemos que naquele momento era o povo judeu. Porque Jesus vislumbrava que eles tinham capacidade, estavam aguardando, mas que no momento oportuno chegaria a vez de levar o evangelho a todos. E aí isso acontece através de um grande apóstolo chamado Paulo de Tarso, que de Saulo, perseguidor dos cristãos, tornou-se Paulo alguém que foi divulgar o cristianismo pelo mundo todo. Porque isso também é importante que a gente lembre. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir até Israel. Eu não tive ainda. Acho que vou esperar acalmar essa situação ali, Palestina, Israel. Acho que mais uns 2000 anos eles resolvem esses problemas aí, Então, quem sabe daqui a algumas encarnações eu vou. Mas quem já esteve lá vai verificar que a região onde Jesus perambulou, a pé, na maioria das vezes, é menor que o estado de Santa Catarina, eu acho. Ou que o Paraná. Ou os dois juntos. É uma parte ínfima do nosso planeta. Tão grandioso. E mesmo estando somente durante 3 anos de pregações, de exemplificações, de curas, Jesus conseguiu que essa sua mensagem atingisse o mundo todo. Sem corrente no WhatsApp. Já imaginou? Que hoje com corrente no WhatsApp você faz um negócio aqui, amanhã está na China. Mas na época não tinha isso. Então Jesus precisava de quê? Precisava de pessoas que multiplicassem esse seu conhecimento, que levassem esse conhecimento até outras pessoas, outros povos, e coube a Paulo de Tarso e outros missionários, como Lucas, Barnabé, o próprio Pedro, romper os limites do povo de Israel. Mas isso depois que eles tiverem esse trabalho com os judeus. Então, Jesus sabia da importância desse trabalho, mas ele disse que primeiro deveríamos procurar os povos que estavam preparados e que tinham condições de receber esse ensinamento e que esperavam por isso, que tinham anseio de ter esse ensinamento. E aí a gente chega ao nosso segundo desafio. Acredito que a gente compreendeu mais ou menos essa problemática.
e chega aquela hora que a gente pergunta, tá, e o que eu tenho a ver com isso, né? Acabou a parte histórica, o que eu faço com esse ensinamento nos dias de hoje? Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele busca trazer a mensagem do Cristo para o século que ele vivia, e nós podemos utilizar a mesma de Kardec até o mesmo drama que Kardec identificou no século XIX, nós também passamos hoje no século XXI. Porque eu não sei se acontece com vocês, quando você descobre algo que para você é revolucionário, é muito bom, você não sai contando para os teus amigos, para tua família, tipo, olha, descobri um jeito de fazer tal coisa que, olha, é fantástico. Esses dias me mostraram um negócio no celular que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu fiquei tantos anos sem saber isso? Quem me mostrou foi o meu filho, de 6 anos. Né? Você vê como eles são mais ligadinhos nessa coisa, né? E às vezes você fala, meu Deus, aí compartilhei com todo mundo no trabalho. Aí descobri que todo mundo já sabia, menos eu, né? Que beleza. Mas, aquela empolgação de levar algo adiante, porque você fez bem pra mim, eu vou levar adiante. Imagine que você está indo numa viagem daqui a uma cidade distante e no meio do caminho você encontra um desvio. Por quê? Porque aquela estrada está interrompida, tem algum problema e você faz uma viagem do cão ali, aquele negócio que não chega nunca, mas quando você chega você descobre que tinha um outro caminho que não estava interrompido e que seria muito melhor. Se você for uma pessoa legal, bacana e sabe que tem outros amigos que estão vindo para a mesma cidade, você liga e diz, pessoal, não peguem o caminho que eu peguei. Vão pelo outro caminho que está desobstruído, que vocês vão fazer uma viagem melhor. Não cometam o mesmo erro que eu cometi por ignorância. Às vezes, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, o nosso desejo é fazer exatamente isso. É divulgar às pessoas, é falar para as pessoas, olha, descobri algo que é muito interessante. Aliás, descobri que eu estava fazendo algo de errado e eu vou te contar, porque eu sou teu amigo e eu não sei, vai que você está fazendo errado também. E assim a gente vai compartilhando, da mesma forma que os apóstolos compartilharam com as pessoas que eles encontraram, nós também vamos compartilhando esse conhecimento espírita, não só aqui na tribuna para falar, né, numa palestra, para essas 2.500 pessoas que estão aqui. Vou aumentar, né? Que o pessoal vê no YouTube depois acha que estava, né? Essas, de acordo com os cálculos dos organizadores, né? A PM diria que tem um pouco menos. Não vai se limitar aqui, porque vocês, de repente, se eu falei alguma coisa que é interessante aqui, vocês vão conversar com alguém, que vai conversar com alguém, e assim a gente vai multiplicando, muito mais pelas nossas relações pessoais do que por uma palestra aqui. Então nós vamos multiplicando, só que às vezes a gente passa do ponto. Às vezes a gente fala com pessoas que não estão interessadas, que não precisam daquilo naquele momento. Então esse ensinamento de Jesus, ele é para nós hoje. Kardec diz que os gentios de hoje não são mais um povo idólatra, até porque hoje a maior parte da população mundial já tem outras crenças. As crenças mudaram daquela época para hoje, né? Mas que seriam os gentios, os incrédulos, os zombadores, os adversários obstinados do espiritismo. Aqueles que não creem nem querem crer, né? Não querem ouvir, não sabem, tem raiva de quem sabe ainda, né? Os zombadores, aqueles que além de não crer ainda ficam desmerecendo a crença alheia. E os adversários, aqueles que enxergam no espiritismo muitas vezes um obstáculo para algum interesse. E que não se limitam a, não, então eu não quero, deixa quieto. Não, eu não quero e não quero que mais ninguém queira. Que começam a se comportar como verdadeiros adversários do espiritismo. E aí, o que Kardec nos fala é que não devemos insistir com estes. Não devemos, da mesma forma como Jesus falou, ide antes ao povo que está preparado, que está esperando essa mensagem. Kardec fala, não se preocupeis com os zombadores, com os incrédulos, com os adversários. Chegará o tempo de cada um, como chegou na época de Jesus.
mas e de antes, há aqueles que estão esperando e necessitando dessa mensagem. E aí nós vemos quem? Aqueles que já despertaram para a realidade do Espírito. Aqueles que procuram uma casa espírita, uma mensagem espírita, um evento, alguma coisa assim, ou que muitas vezes nos buscam, sabendo que somos espíritas, ou alguma coisa assim, para dirimir alguma dúvida, para tentar algum consolo, algum esclarecimento. São pessoas que já despertaram e que querem, que buscam, que anseiam por esse conhecimento, né? Porque nós devemos, sobretudo, ter respeito à crença do outro. É muito comum, eu que estou há alguns anos ali nos grupos de estudo, as pessoas chegarem, assim, principalmente quando estão no primeiro ano de estudo e vêm falar assim, nossa, eu gosto tanto do Espiritismo, mas eu chego lá em casa, eu tento fazer que as pessoas, né, gostem também, não dá certo. Mas tá, mas as pessoas têm outra religião. Ah, não, lá em casa tem um que é evangélico, tem outro que é católico, então deixa cada um com a sua crença. Lógico, você vai compartilhar aquilo de bom e tal, mas sem forçar que o mundo todo vire espírita. Sem querer abrir a cabeça das pessoas, colocar o teu conhecimento lá, fechar, dar uma chacoalhada e querer que a pessoa vire espírita. Nós não temos direito de violar a consciência alheia. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora e o seu interesse para despertar para as coisas do Espírito. Nós não podemos, e Kardec diz isso, impor a nossa fé a ninguém. Mas aí como é que a gente faz? Gostei do Espiritismo, quero divulgar, quero compartilhar, o que eu faço? Eu vou utilizar aqui hoje de uma parábola que vocês conhecem, que é a parábola do semeador, né? Relembrá-la rapidamente, né? Que Jesus conta uma parábola que o semeador saiu a semear. E que durante a ida até o terreno onde iria semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. E o vento levou e nem brotou. Outras sementes ele começou a despejar num terreno pedregoso. E aí o que acontecia? Como tinha pouca terra, a semente caía, logo germinava, mas não tinha espaço para formar raízes e o sol, a chuva, alguma coisa matava. As intempéries do tempo matavam a semente não desenvolvia. Outras sementes caíram em lugares onde tinha espinheiros, sarças. E aí o que acontecia? A semente até brotava no tempo certo, tudo, mas havia algo que era mais forte, que eram, né, essas pragas que sufocavam aquela planta que estava nascendo e a planta novamente não conseguia desenvolver. Até que o semeador chegou numa terra boa, onde produziu mais ou menos de acordo com a terra, 30 para 1, 60 para 1, 100 por 1, de acordo com cada terreno. Essa é a parábola do semeador. 90% das vezes que a gente for abordar essa passagem numa casa espírita ou em qualquer outra religião, nós normalmente vamos nos colocar, corretamente aliás, na posição de terreno. Que tipo de terreno eu sou? Né? Quando a mensagem do Evangelho chega para mim, eu sou qual tipo de terreno? Né? Mas hoje, com um pouco de audácia, inclusive, nós vamos usar os outros 10%. Vamos tentar nos colocar na posição de semeadores. Se a gente estiver forçando muito a barra, do auxiliar do semeador. Tá? Se ainda for forçar a barra, que a gente seja a bolsa do semeador. Alguma coisa assim, porque a gente tem dificuldade mesmo de se colocar. Por quê? Para nós o semeador é o Cristo, e é mesmo. Mas todo aquele que auxilia na divulgação da mensagem do Cristo é, por assim dizer, seu discípulo. Então, se nós queremos também compartilhar os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, nós nos colocamos na posição, sim, de auxiliares de um semeador. Mas aí vamos encontrar pessoas, assim como nós, que estão em cada um desses perfis. Vamos encontrar pessoas que, para assuntos da espiritualidade, elas estão à beira do caminho.
Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. A pessoa quer saber do hoje, da realidade material. Primeiro porque ela não acredita numa vida futura, então qualquer coisa que a gente fale sobre, né, recompensas futuras, por exemplo, já não funciona. A vida é o agora. E essa pessoa, não estou dizendo que é uma pessoa boa ou ruim, mas para assuntos da espiritualidade, ela é indiferente. Ela não quer saber. E toda semente que eu jogue naquele terreno, ela fatalmente será levada pelo vento, ou, para usar outra expressão que a gente costuma utilizar, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Ah, mas então eu nunca vou poder falar de espiritismo com essa pessoa? Não é isso. Mas tenho que respeitar o tempo dela. Possivelmente chegará um tempo em que, em algum dia, ela dê algum tipo de abertura. Quando ela se interessa, quando ela cria uma expectativa de saber um pouco mais, de entender um pouco mais o que se passa com ela. Mas naquele momento, não é o momento. Vamos encontrar pessoas que estão nos terrenos pedregosos da vida. Pessoas que não têm muita base ainda, muita estrutura. Vejam a diferença do povo judeu. O povo judeu tinha todo um conhecimento e uma expectativa, né? Um conhecimento que fazia com que eles tivessem base para receber o ensinamento de Jesus. Embora muitos tenham negado. E nós já vamos falar por quê. Mas muitos de nós ainda não temos essa base. E aí o que acontece? Nos empolgamos facilmente e rapidamente com algum ensinamento espírita que for mais do nosso agrado. Ah, mediunidade. Nossa, que legal, mediunidade. Veja os fenômenos e tal, que coisa maravilhosa. Ou reencarnação. Meu Deus, quem que eu fui na vida passada? Eu fui um rei, ou um príncipe, ou um general. Ninguém foi plantador, cortador de cana, né? Ninguém. Sempre foi rei. Sempre foi coisa... É o interesse, aquele negócio, né? Uma coisa mais de empolgação. E aí o que acontece? A pessoa se empolga com aquele ensinamento, mas aos poucos a doutrina espírita vai se revelando na sua plenitude. Não é só entender os fenômenos, mas tirar consequências úteis dos fenômenos. É saber por que sofremos, mas saber o que fazer para não sofrermos. É saber por que as coisas acontecem para fazer a coisa certa e não para ficar julgando os outros. Então nós vamos entendendo, e algumas das pessoas, como tem só aquele entusiasmo, aquela empolgação que é muito fugaz, muito passageira, aquela semente também não dá frutos. Ah, mas então não devo falar de espiritismo? Pode falar. Aliás, é muito frequente pessoas chegarem assim nos grupos de estudo, nas casas espíritas. Só que eu não posso forçar. A pessoa se desanimou, não era aquilo que ela queria. Eu vou ficar, mas você não vai mais no centro espírita, mas eu não estou te vendo no centro espírita. Por que você não vai no centro espírita? Pega a pessoa pelo braço, leva no centro espírita. Mas respeito a consciência alheia. É lógico que eu sempre vou estimular a pessoa, mas não forçá-la a algo que ela, no seu livre-arbítrio, na sua plena consciência, entendeu que não é para ela naquele momento. Aí a gente chega em algumas pessoas que estão nos espinheiros da vida. E esse é um perfil muito delicado. E temos que cuidar, inclusive, para não estarmos nesse perfil. Porque é aquele que já tem base. Igual o povo judeu, lembra? 1000 anos recebendo profetas e tal, sabendo que estava para chegar o Messias. Mas o que eles tinham? Outros interesses. Outros vícios. Que quando chegou esse ensinamento, eles sufocaram, aquilo era mais forte nele. O personalismo, o bairrismo, o terra a terra, como a gente diz, né, que são a materialidade, era mais forte que a espiritualidade. E isso acontece muito quando a gente tem hoje pessoas que chegam ao espiritismo, têm condições de compreender a mensagem espírita, mas veem no espiritismo um conflito com outras crenças, com outros costumes que são muito caros para nós. Porque desenvolvemos isso ao longo de séculos. Não, mas peraí, eu só tenho 20 anos, como assim séculos? Séculos e outras encarnações, inclusive.
Ou vocês acham que tem defeito nosso que não vem de outras vidas já? O meu é teimosia. Eu achava que era hereditário, né? Porque meu pai é teimoso, meu avô dizem que era muito teimoso, eu sou teimoso, meu filho com 6 anos é teimoso. Eu falei, não, é hereditário. Não é que é hereditário, é que a gente é tudo teimoso junto, né? A gente reencarna tudo junto. Mas essa herança que eu estou recebendo da teimosia, eu tenho certeza que é herança de mim mesmo. Das outras encarnações, onde se eu sou teimoso hoje, imagina como eu era antes. São muitas vezes defeitos, vícios, que a gente está aqui para corrigir, mas que quando vem o Espiritismo nos estimulando a uma nova virtude, isso entra em conflito com o vício que eu tenho hoje, e se eu não trabalho bem esse vício, ele se torna um espinheiro, uma praga, que sufoca aquele entusiasmo, aquela empolgação que eu tenho com o Espiritismo. O Espiritismo diz que eu devo ser uma pessoa mais indulgente, mais benevolente, que eu devo perdoar, mas eu não perdoo de jeito nenhum, porque o que aquela pessoa me fez é imperdoável, e isso vai sufocando e fala assim, não, eu prefiro ficar com a minha vingança, com o meu ódio, que eu não quero abrir mão, do que ficar com essa doutrina que me fala que eu tenho que perdoar. Aí muitas vezes a gente leva o Espiritismo a essa pessoa, como outros já levaram para nós, e a semente não vinga por quê? Por causa disso. Porque a pessoa ainda tem costumes, crenças, vícios, que não permitem que ela se dedique efetivamente ao Espiritismo. E aí, finalmente, a gente encontra pessoas onde há frutos. E às vezes eu encontro pessoas, e é muito legal isso, né? Eu imagino, eu não sou professor, mas eu imagino a satisfação dos professores ao verem pessoas, alunos seus, né, que crescem e, nossa, são pessoas de bem, e você sabe que você pode colaborar em algum momento para aquilo. Eu às vezes encontro pessoas que eu nunca mais vi no centro espírita. Acontece. E aí eu encontro a pessoa e a pessoa fala, nossa, sabe que um dia você falou tal coisa, aquilo, nossa, foi bom para mim, e, nossa, minha vida naquele ponto ficou melhor. Gerou frutos. Mas ele não virou espírita, não interessa, o nosso trabalho não é esse. Nós não temos que aqui transformar, fazer uma cruzada como havia, né, na Idade Média, uma cruzada para que todos se convertam, não é isso. Mas se eu, com a minha mensagem espírita, levo a alguém que é de outra religião, algo que lhe faz bem, ainda que ela continue com aquela religião, com aquela crença, fantástico, que bom, crescemos juntos. Alguns vão produzir mais, outros menos. Mas o importante é que a gente dê condições que essa pessoa se desenvolva, porque isso colabora para ela e colabora para nós também. Meus amigos, Jesus, como nós falamos, viveu num reduto muito pequeno. Para que a sua mensagem chegasse até hoje, ele contou com 12 apóstolos mais próximos. Posteriormente, ele deu uma missão aos 70 da Galileia, como são conhecidos, alguns discípulos mais próximos também. Depois a 500, que depois de sua desencarnação, a quem ele apareceu, em um momento onde os fenômenos começaram a explodir, apóstolos, discípulos falando outras línguas, levando a mensagem aos outros povos. Depois vieram outros discípulos que nem contato com ele tiveram, como Lucas, como Paulo, que foram levando a sua mensagem a muitos outros, a outros povos, a outras pessoas. Quando nós começávamos a esquecer um pouco dos seus ensinamentos, ele sempre mandava algum de seus emissários, como Francisco de Assis, como Santo Agostinho e tantos outros. Quando ele entendeu que a humanidade estava madura para receber novos conhecimentos e também para ter o esclarecimento de alguns outros que ele havia trazido, mas estavam ocultos ou mal compreendidos, ele cumpre a sua promessa e traz até nós o Consolador, que ele havia prometido lá no Evangelho de João. A doutrina espírita, trazendo a cada um de nós a compreensão da nossa existência, do porquê da vida. Traz missionários novos como Allan Kardec, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como Madre Teresa, como Gandhi. Todos os povos recebem
pessoas para divulgar a doutrina do Cristo, ainda que sobre outras roupagens. Há espaço para todos. Nós estamos aqui, nessa que nos fez bem e que queremos compartilhar aos demais. E a nossa missão como discípulos do Cristo é levar essa mensagem adiante. Mas cuidado, sigamos as advertências do Cristo. Preparados, mais ansiosos por receberem essa mensagem. Depois, essa mensagem chegará a todos. Cada um tem o seu momento. Que possamos não ficar bravos ou descontentes com aqueles que zombam do Espiritismo, com aqueles que não creem no Espiritismo, com aqueles que são adversários do Espiritismo. Deixe cada um no seu tempo. E sigamos nós no nosso caminho, levando a mensagem espírita, não só numa tribuna, num trabalho da Casa Espírita, mas no nosso dia a dia. Quando eu perdoo alguém, eu estou divulgando a doutrina espírita. Quando eu sou gentil com a pessoa que me atende no comércio, eu estou divulgando a doutrina espírita. Quando eu dou um bom exemplo para o meu filho, eu estou divulgando a doutrina espírita. Que nós possamos fazer isso, sempre. Abençoados por Deus, nosso Pai, que sempre nos dá novas oportunidades. Erramos num dia, no próximo dia temos outra oportunidade. Inspirado pelo Cristo Jesus, nosso grande guia e modelo. E certamente amparados pela espiritualidade maior, que sempre inspira e dá condições de que cada um de nós façamos o nosso trabalho com muito boa vontade e sempre buscando o nosso aprimoramento íntimo e a melhoria do nosso próximo. Agradeço a atenção de todos, desejo um excelente domingo a todos nós. Muita paz, que Deus continue abençoando as nossas vidas e que possamos levar essa mensagem a todos aqueles que encontrarmos. Obrigado.